Miami Heat 122-120 para cima do Oklahoma City Thunder. Sim, o Miami conseguiu vencer o melhor time da NBA e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma caneca do Miami em que você consegue personalizar com o seu nome, inclusive. Então quem gosta, quem simpatiza com o Miami Heat, eu indico que dê uma olhada. Deixei o link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Miami sobre o OKC e no outro canal a análise da vitória do Spurs sobre o Minnesota Timberwolves. Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais, tá bom? Também já pedi para você deixar o like porque a maioria das pessoas acaba assistindo o vídeo e esquece de deixar o like, tá bom? Vamos começar olhando o lado do Miami. Eu realmente fiquei surpreso. O Miami conseguiu uma baita vitória, é sempre muito difícil e muito comemorado qualquer vitória contra esse time do OKC. Essa é apenas a oitava derrota do OKC, cara. É disparado o melhor time da NBA nesse momento, já desde a temporada passada, né? E o Miami conseguiu esse triunfo. O maior destaque do Miami em pontuação foi o Bam Adebayo. O Adebayo fez 30 pontos, além de 12 rebotes e ainda deu 4 assistências. O aproveitamento de arremessos dele nem foi incrível, ele teve 9 de 22. Só que na bola tripla ele teve 6 de 10. Cara, para um cara que é pivô, 6 bolas triplas é um número incrível, mostra muito desse repertório do Adebayo. Eu não me lembro de um jogo que ele tenha feito uma pontuação tão alta na temporada. Eu acho que foi a maior pontuação dele na temporada, se não foi a maior, tá no top 3 com certeza. Um grande jogo do Adebayo, um Miami que não teve nenhum grande nome no jogo, né? Um Miami no geral nessa temporada, que os grandes nomes é o Adebayo, o Wiggins e o Norman Powell. O Tyler Hero tá jogando muito pouco, sofrendo com muitas lesões. E mesmo assim conseguiu vencer do OKC, né? Enfim, o Adebayo foi quem chamou a responsabilidade e foi o nome do jogo. Depois dele, o Norman Powell fez 19 pontos, além de 4 rebotes e 4 assistências. Ele matou 5 bolas triplas. Só que no aproveitamento geral de arremessos foi 5 de 15. É um aproveitamento ruim, dá uns 33%. É muito longe do que ele já apresentou ao longo dessa temporada no geral. O Norman Powell não conseguiu fazer um grande jogo, tendo em vista que ele vem sendo o melhor jogador do Miami na temporada, na minha visão. Porque o Tyler Hero, que na teoria poderia ser esse nome, vem sofrendo com muitas lesões e jogando pouco. O Adebayo, a média de pontos dele tinha diminuído nessa temporada, estava dificilmente passando dos 20 pontos, mas nesse jogo chegou nos 30. O Norman Powell vinha sendo o grande nome do time, mas nesse jogo não foi tão bem. E aí o Adebayo, principalmente pelas bolas triplas, conseguiu chamar a responsabilidade. Vale destacar, somados Norman Powell e Adebayo, eu estou falando de 11 bolas triplas. Então, os dois contribuíram bastante nesse quesito, né? Depois o Larson contribuiu com 16 pontos, fez um bom jogo também. O Andrew Wiggins com 15 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Vale destacar a bola do jogo, a bola da vitória foi do Wiggins. Uma bola tripla, já faltando coisa de 30 segundos, ele mata essa bola tripla colocando o Miami à frente por 2 pontos. E aí a última bola do jogo é do Caruso, que ele até arremessa bem, era distante, mas a bola acaba batendo na tabela, no aro e não entra. Por detalhe, o OKC não consegue a virada na última bola do jogo, né? Mas enfim, o Wiggins decidiu. A cesta da vitória foi do Andrew Wiggins. Enfim, fechando os titulares é o Jaco Siones, que ele acabou até sendo ejetado, né? Ele fez 3 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Teve 1 de 7 nos arremessos, aproveitamento de arremesso bem ruim, mas ele compensou nas assistências, né? Ele foi o maior assistente do Miami no jogo, no geral. Indo para os bancários agora, o Fontec contribuiu com 13 pontos, além de 5 rebotes e 3 assistências, veio bem do banco. O Kiwi Ware fez 7 pontos, além de 9 rebotes, que é a principal característica dele. No aproveitamento de arremesso ele foi muito mal, ele teve 3 de 11, né? Contribuiu com os rebotes, pelo menos. O Drew Smith fez 5 pontos, com 1 de 8 nos arremessos, também muito ruim o aproveitamento. O Nikola Jovic teve 3 pontos, com 1 de 7 nos arremessos, aproveitamento muito ruim também. E fechando os bancários, o Gardner fez 11 pontos, além de 5 rebotes, converteu todos os arremessos que ele tentou. Ele sim foi surpreendente. O jogo do Myron Gardner, grande jogo dele. Enfim, mesmo com o Kiwi Ware, o Drew Smith e o Nikola Jovic tendo um aproveitamento de arremesso muito ruim, principalmente o Drew Smith e o Nikola Jovic, foi ridículo, cara.
Somados os arremessos de Drew Smith e Nikola Jovic, eu tô falando de 2 de 15 nos arremessos. Isso é muito ruim. São dois dos principais bancários desse time, principalmente o Jovic, e vieram muito mal do banco. E mesmo assim o Miami conseguiu vencer do OKC, né? Então, assim, o Miami não fez um jogo brilhante, porque, por exemplo, o Norman Powell ficou abaixo do que pode. O Tyler Hero não jogou, o Jaime Jaquez Jr. não jogou, o armador desse time, que é o Devion Mitchell, não jogou. O Terry Rozier, que é um bancário que poderia agregar na armação das jogadas, faz tempo que não joga também. Não me lembro de nenhum jogo dele na temporada, inclusive. Ele que era do Charlotte antes, né? Aí o Kyrell Ware um aproveitamento de arremesso ruim, o Drew Smith e o Nikola Jovic um aproveitamento ridículo, e mesmo assim o Miami venceu, cara. Né? Conseguiu passar por cima desses percalços, jogadores que individualmente não foram bem, o Iacuciones com 1 de 7 nos arremessos também. Cara, se eu somar aqui o aproveitamento de arremesso do Iacuciones com o Drew Smith e com o Nikola Jovic, eu tô falando de 3 de 22 nos arremessos, cara. É um aproveitamento muito ruim, né? E mesmo assim o Miami conseguiu vencer, cara. É impressionante isso daí. Enfim, o próprio Adebayo, que foi o grande destaque do jogo, teve 9 de 22, o que não é um aproveitamento ruim. Quer dizer, que é um aproveitamento ruim. Por mais que 30 pontos seja bom, foi 9 de 22. Né? Então, o aproveitamento geral de arremessos do Miami não foi bom. Só que conseguiu compensar de outras formas dentro do jogo. Né? É porque o OKC também se defende muito bem. É difícil de você fazer uma pontuação alta contra o Oklahoma. Né? Indo pro lado do OKC agora, o maior destaque é o Shai, jogaço dele. Em 36 minutos ele fez 39 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 12 de 19 nos arremessos, aproveitamento muito bom. 13 de 13 nos lances livres, ele converteu todos. A real é que assim, eu subestimava um pouquinho o Shai, mas eu já comentei aqui no canal. Eu acho que ele nessa temporada tá fazendo uma temporada até melhor do que na temporada passada. Que na temporada passada eu senti um time que coletivamente estava muito bem. O Jalen Williams estava jogando uma barbaridade. Mas nessa temporada tem vários momentos que o Chet vai abaixo, que o Jalen Williams vai abaixo e o Shai continua carregando esse time passando dos 30 pontos. Então, por exemplo, já antecipando, o Chet fez 14 pontos, o Jalen Williams fez 8 pontos. Teve que ser o Shai o cara que ia carregar esse time para deixar o OKC vivo no jogo. Né? E uma coisa que eu percebi de grande destaque dele é o acabamento das jogadas. Ele finaliza muito bem as jogadas. É muito difícil de marcar o Shai, cara. Então, assim, ele não tem o brilhantismo de outros jogadores, mas nessa tomada de decisão, nesse momento de finalizar as jogadas, o acabamento mesmo nos arremessos, mostra o porquê que ele é o MVP. É um cara que, de fato, finaliza muito bem as jogadas. Né? Esse eu diria que é o principal destaque do Shai. Fora que é um cara que ajuda defensivamente também. Um jogaço dele, cara. Um aproveitamento muito bom, 12 de 19. Grande jogo do Shai, cara. E aí depois dele, o maior pontuador do time foi, olhando para os titulares, né? Foi o Chet. O Chet teve 14 pontos, além de 11 rebotes. É uma pontuação baixa pelo que se espera dele, por mais que tenha pego 11 rebotes. Depois é o Cason Wallace com 9 pontos, além de 6 rebotes. Em seguida, o Jalen Williams, que jogou apenas 13 minutos. Fez 8 pontos. O Dort fez 2 pontos, além de 4 rebotes também. O Shai fez praticamente não. O Shai fez mais da metade dos pontos do time titular inteiro, cara. Enfim, ele carregou o OKC. Indo para os bancários agora, o AJ Mitchell veio muito bem do banco, com 15 pontos, além de 4 rebotes. O Caruso, com 5 pontos, além de 4 rebotes, ele teve a bola do jogo, a bola da vitória, mas que nem eu falei, ela bateu na tabela, no aro, e não entrou. Se tivesse entrado, eu estaria falando de uma vitória do OKC aqui. O Isaiah Joe contribuiu com 8 pontos. O Aaron Wiggins fez 18 pontos, além de 7 rebotes, matando 4 bolas triplas, veio muito bem do banco. O Jalen Williams fez 2 pontos, além de 4 assistências. E o Kenrich Williams, em 2 minutos e 40 segundos, ficou zerado. Já vale destacar, o OKC está um tempinho já sem o Hartenstein, que seria um pivô importante para esse time, né? Eu acho que esse é um dos motivos para o Chet não vir conseguindo ter uma média de pontuação alta. Né? Porque quando tem o Hartenstein, o Chet consegue ser potencializado, consegue ter esse cara a mais para ajudar ele nos rebotes e para ter mais liberdade no geral dentro de quadra para o Chet. Né? Enfim,
Num geral, um Miami que teve um aproveitamento de arremessos ruim dentro do jogo, mas conseguiu se defender bem. Teve um Adebayo inspirado, bancários que ajudaram também, e com isso conseguiu vencer o melhor time da NBA, que é o OKC. Uma grande vitória do Miami. Vencer do melhor time da NBA sempre é para se comemorar bastante. Então, um baita resultado e uma baita vitória para o Miami Heat. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!